A primeira recordação que eu tenho do Benfica, posso-te dizer que aquela que me marcou mais foi quando o Rui Costa marcou um golo ao próprio Benfica e que chorou. E eu pensei naquela altura que aquilo era uma fase, era uma competição a sério. Afinal, aquilo mais tarde vim saber que aquilo era uma espécie de um amigável. Os meus pais, os meus irmãos, a família no geral é tudo benfiquista. Há um ou outro que, pronto, saiu mais um bocadinho ao lado, mas de resto, o geral, como é no país e no mundo, entre os três grandes de Portugal, quem tem mais adeptos é o Benfica. Eu no estádio antigo nunca entrei, até porque venho de famílias humildes, muito longe da capital e que nunca tiveram a possibilidade de nos trazer ao estádio. Ao Novo, só conheço o Novo, o antigo era só de fora, de passar, nunca entrei lá dentro, mas contam-me os meus familiares que não tem nada a ver com hoje. É um estádio mais antigo, era um estádio mítico, que metia medo só do simples bater o pé. Hoje nós fazemos isso no estádio, mas nada tem a ver com 120 mil pessoas ou mais quando não havia cadeiras. Se um fim de semana que tu não vás ao Estádio da Luz ou que tu não vás apoiar o Benfica, sentes falta, parece que falta ali qualquer coisa, falta-te um complemento. Sentes aquela necessidade de não, tu tens que lá ir. O momento mais triste em campo e no Benfica são definitivamente as mortes das nossas grandes glórias, inclusive a do Feer, porque foi um momento que me marcou bastante a nação benfiquista. O maior, não há outra palavra. O maior, o grandioso, tudo o que seja mais. O Benfica é mais, nunca é menos. Tu nunca perdes um jogo, tu simplesmente não o ganhaste. O sentimento de arrepio que nos completa, vai de cima a baixo, é uma sensação que não se explica. Da nossa equipa a entrar em campo, do hino, até mesmo o hino à capela, como agora se tem cantado, a própria coreografia, os adeptos a cantar. Já não vibro tanto com os golos, já vibro mais com o que se passa à nossa volta. A maneira como nós vibramos, a maneira como as pessoas falam e como as pessoas sentem o Benfica, a maneira como os miúdos que estão ao nosso lado passam por nós e olha o jogador A, o jogador B, olha a águia e coisas assim do género. Já vibro mais com o extra-futebol em termos de massa adepta do que propriamente dentro do jogo. Dentro do jogo há um misto de emoções, de revolta quando a coisa não está a correr bem, um sentimento de motivação e de motivar mais os adeptos também a puxar mais pela equipa, os próprios jogadores e depois basicamente chegamos a esta fase e é a fase que é mais importante para todos nós e saber que para trás ficou todos aquele espírito de dia a dia, fim de semana a fim de semana, estar com a nossa equipa, estar com os jogadores, estar com o adepto de bancada, o nosso vizinho do lado e estar com os nossos amigos que vão lá só para apoiar a equipa. A minha página começou com uma brincadeira, até começa num momento menos bom para o Benfica, que foi o facto de não conseguir vencer tudo. Foi num ano em que nós estivemos na final da Taça de Portugal, na final da Taça do Campeonato, na final da Taça da Liga Europa. E foi um misto de emoções. E nós competíamos vencer todos os jogos, como era óbvio, e ia ser um ano de sonho. Até para os benfiquistas que não estavam habituados a estarem numa final europeia ao fim de tantos anos. Infelizmente, o Benfica não ganhou e depois houve amigos, porque é que tu não sais e assumes-te e fazes um trabalho de apoio, assim como adepto, o que tens a fazer nas outras páginas, mas de apoio ao Benfica, és tu que estás ali, já que tu fazes um trabalho e tens as ferramentas necessárias, chegas ali e fazes, a gente dá-te uma ajuda. E esses dois amigos criaram uma página
e começaram a meter informações, a fazer vídeos de motivação, a mandar-me uns vídeos de motivação e a ajudar-me com vídeos de motivação, mensagens de apoio, até porque foi um ano muito mau, ou seja, foi uma desilusão para muita gente, para a maioria dos adeptos esse ano. Mas eu queria motivar ainda mais os adeptos para a próxima época para não ficarem desiludidos, porque acabámos por também ficar com o treinador e o treinador na altura era muito contestado e acabou por ficar. E a partir daí nasceu a página. No número de adeptos, naquilo que eles fazem, naquilo que não é organizado, porque somos nós adeptos que fazem o Benfica o maior clube do mundo. E hoje em dia nós continuamos a ser falados lá fora é pelos adeptos, por aquilo que os adeptos fazem de forma não organizada. E é basicamente o adepto do Benfica que faz com que a marca Benfica e que o clube Benfica hoje seja conhecido em qualquer parte do mundo, pelo aquilo que faz. Dou-te um exemplo na minha página de Facebook. Ainda há pouco tempo partilhei um vídeo de um youtuber que estava a ver pela primeira vez a festa do Marquês e simplesmente ele quase que ficou ali em lágrimas e hoje motiva qualquer adepto do benfiquista e qualquer jogador fica impressionado com aquilo e nós fazemos aquilo há anos e muitas das vezes de forma não organizada. Agora já é um pouco mais controlado, mas mesmo assim não deixa de ser grandioso. Quando o Benfica ganha principalmente um campeonato ou uma taça, tu vês a festa em qualquer canto do mundo. Tu vês países que não pensas que há ali um benfiquista a festejar. E basicamente o destaque do Benfica hoje em dia vai para os adeptos, porque hoje tens uma casa do Benfica em qualquer parte do mundo. Hoje tens um adepto do Benfica com a t-shirt do Benfica em qualquer parte do mundo. Eu quando viajo, não viajo sem uma camisola do Benfica, mas é um orgulho que eu sinto em levar aquela camisola do Benfica para qualquer canto do mundo e dizer eu sou benfiquista. E adoro o Benfica em qualquer parte do mundo, seja numa cidade aqui perto, ou seja na China, em qualquer país. O destaque aqui vai mesmo para o adepto do Benfica. E eu dou mais mérito àquele adepto do Benfica que vive ainda mais longe. Há muitos que vivem a milhares de quilómetros. E eu a esses tiro o chapéu por eles estarem muito longe, mas ainda assim viver o Benfica como ninguém. A mensagem é simples, é aquilo que o nosso treinador e os nossos dirigentes têm dito. Sempre jogo a jogo, apoio à equipa, se possível, assobiar o menos possível, porque não é fácil. Mas a mensagem é simples, é apoiar até ao fim. A equipa só tem que se preocupar com uma coisa, é vencer o jogo que tem pela frente.